Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 25 de novembro, com a nossa lição O Juízo Pré-Advento. E o verso para memorizar, Carlos, dessa segunda, quer dizer, da semana toda, né? A soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Pois é, a lição de hoje trouxe para nós, mais uma vez, um pouquinho daquela parte dos livros, mas ela trouxe primeiro, assim, um modelo de julgamento, dizendo que Deus, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, Deus apareceu pela tarde, não foi isso, Carlos? E perguntou para o homem, onde você está? E Adão respondeu que estava com vergonha de Deus porque estava Sem roupa. nu. E aí Deus fez uma pergunta chave para Adão, falou, mas quem te falou que você estava nu? E Adão não respondeu, e aí ele disse assim, por acaso você comeu do fruto da árvore que eu proibi? O que Deus estava fazendo naquele momento era um processo de investigação. E a investigação de Deus, ela faz com que o ser humano se depare com o pecado, reconheça que cometeu um ato pecaminoso, confesse seu pecado, se arrependa para que assim haja uma reconciliação. O interessante é que Deus faz isso para que não haja dúvidas para ninguém que está assistindo o seu julgamento, nem mesmo para o próprio réu, de que a sua sentença será justa, tanto que seja para o bem ou para o mal. Claro que uma sentença ao favor do réu, o réu vai ter que recorrer para um fator em especial, que é os méritos de Cristo. Nós, pelos próprios méritos, sempre seremos culpados e condenados. Mas se o réu não aceitar o sacrifício de Cristo, até mesmo as ações do réu ficaram claras ali para todos, de que Deus é justo e está dando uma punição para este réu. Por que tudo isso? Para que nada fique em dúvida perante o tribunal de Deus. O interessante é que depois, em Daniel 7:22, Daniel falou que o resultado para os que confiam em Deus é que Deus irá realizar um julgamento a favor desses que confiam nele. E esse fator importante que, por sinal, a lição de ontem, de domingo, até nos chamou a atenção para a gente refletir sobre quando abrirem-se os livros, o que pode estar escrito lá. Hoje, mais uma vez, a lição falou sobre isso, que os livros estarão ali. Mas esses livros, justamente como eu já falei antes, não estarão porque Deus precisa dos livros para se lembrar de alguma coisa. Deus tem uma mente perfeita. Mas os livros estarão ali para benefício de todos que estão assistindo, para verem até mesmo o momento em que eu me arrependi e disse a Deus, e aí Deus chegou ali, registrou, ele se arrependeu e foi lavado pelo sangue de Jesus. Olha só que frase poderosíssima. Primeiro, essa que é triste para nós. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Não podemos. Somos culpados, pecadores. Mas Cristo, Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentados não em nossos méritos, mas os méritos dele. Que nos apeguemos a esse Jesus e que temos em mente o seguinte, o juízo só vai ser em nosso favor, só vai ser positivo para nós se nós reconhecemos esse Cristo como o único Senhor da nossa vida. Verdade. A lição de jovens tem por título Graça no Tribunal de Deus. Muitas vezes quando nós falamos sobre julgamento é assustador para nós. Quando nós somos julgados aqui na terra, digamos que estejamos em um tribunal, já é assustador para nós correr o risco de ser condenado. Imagine nós sendo julgado por Deus, aquele que é dono de todas as coisas, e nós sendo pecadores. Então nós sabemos que sem Jesus nós seremos condenados. Então desperta o medo em nós. E por esse medo, muitas vezes nós acabamos fazendo algumas coisas como tentativa de sanar esse medo. Nós negamos que há um juízo. É muito fácil para nós, quando queremos deixar de compreender alguma coisa ou deixar de tentar entender aquilo, dizer que não existe. Os ateus, por exemplo, eles acham tão complexo entender a Deus, ou muitas vezes, por entender a Deus e a situação em que eles se encontram ser tão contra a vontade de Deus, eles preferem dizer, não, Deus não existe. É mais fácil dizer que não existe do que ter que pensar nas consequências. Assim também nós, diante do juízo. Muitas vezes nós preferimos dizer, não, o juízo não existe, do que nos imaginarmos na presença de Deus sendo julgado, né? Uma outra coisa que acontece muitas vezes é tentar ser perfeito para que nós estejamos do lado certo do juízo. Mas há uma frustração muito grande em sair na tentativa de ser perfeito. Porque a própria Bíblia diz, lá em Romanos 3:10 a 12, que nenhum só está vivendo certo. Verdade. Ou seja, nossa vida é de pecado, pessoal. Não justifica nós estarmos pecando. Nós somos pecadores. Pela essência humana.
Mas nós temos Jesus Cristo que é capaz de perdoar todos os pecados se nós permitirmos isso, né? E outro ponto é que muitas vezes nós achamos que o juízo está relacionado a nós. Mas o juízo está muito mais relacionado à relação de Deus com o pecado. O juízo é simplesmente uma parte desse processo. Jesus morreu lá na cruz. E agora o juízo é a oportunidade que nós temos de estar sendo testemunha de que o amor de Deus foi aceito por nós. Por exemplo, lá no juízo Deus vai apontar para Satanás: olha, ele pecou, mas ele me aceitou. Então aquele sacrifício meu lá na cruz está sendo revelado na vida dele. Ele está sendo testemunha do meu amor lá na cruz. Então muitas vezes nós achamos que o juízo é relacionado a nós, mas na verdade o juízo está relacionado a Deus completando essa destruição do pecado. Agora, boas notícias para nós. O juiz, quem será o nosso juiz? O nosso juiz, segundo Romanos 5, 22 e 27, será Jesus Cristo, porque Deus concedeu essa capacidade de julgamento e de direito, né, de Jesus julgar isso. Agora, olha que maravilhoso, pessoal. Quem estará nos julgando é quem morreu por nós, quem demonstrou seu amor. Nós seremos julgados por quem nos ama. Então é bem mais fácil para nós, basta que nós estejamos com um relacionamento íntimo com Deus. Para completar, o sacrifício de Deus não foi simplesmente morrer na cruz, não foi simplesmente aquele ato lá. Ele nos salvou lá na cruz, mas Ele também nos salva hoje, permitindo que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus e estejamos salvos diante do juízo. Então que nós possamos estar mantendo esse relacionamento para que na hora do juízo nós possamos relembrar o sacrifício dele e mostrar que esse sacrifício foi aceito por nós e fez valer em nossas vidas. Verdade. É isso aí. Até amanhã.